Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui da plateia, aqueles que nos acompanham em suas casas, meu boa noite. Eu vou iniciar lendo aqui na tribuna uma notícia do NSC, da NSC, de hoje. E vocês já vão entender por que eu estou lendo essa notícia. O título da notícia é assim, vereadores: água fica mais barata para consumidores de Santa Catarina. Revisão tarifária feita pela Agência de Regulação do Estado elimina a cobrança de taxa para quem consome até 10 metros cúbicos por mês. A conclusão da revisão tarifária da Casan, pela agência reguladora Aresc, traz uma boa notícia para os consumidores de pequeno porte. Dentro de 180 dias, eles não precisarão mais pagar a taxa correspondente aos 10 metros cúbicos mínimos. Isso significa que quem usar menos do que esse limite de água por mês pagará um valor proporcional. Segundo o gerente de regulação da Aresc, haverá cobrança de uma taxa de instalação de R$ 29,49 por mês, mais o valor de R$ 1,96 por metro cúbico para quem consome até 10 unidades por mês. Já quem tem contas que somam mais de 10 metros cúbicos por mês, pagará R$ 9,11 por metro cúbico. Então, essa notícia, eu não sabia que já estava nesse estágio, eu sabia que a Casan estava trabalhando para implantar o mesmo sistema que implantamos em São Bento do Sul, que foi uma das minhas batalhas, é uma das minhas propostas de campanha e que já foi debatida bastante aqui na Câmara, inclusive com questionamentos com relação à TBO. E hoje eu vejo que a Casan, que é a maior empresa do Estado, que tem mais de 190 municípios, atende 190 municípios, passa a adotar também a TBO, não com o nome TBO, mas o mesmo sistema de cobrança, que é o quê? Paga-se o valor mínimo, paga-se o custo de disponibilidade da água e só paga os metros cúbicos consumidos, que é a mesma proposta que a gente teve e já está implantada em São Bento do Sul. Ainda a matéria fala o seguinte: a mudança também faz com que a Casan esteja enquadrada a uma sentença do Supremo Tribunal Federal, STF, que proibiu em 2011 a cobrança da taxa mínima para os pequenos consumidores, ou seja, vai de encontro ao que eu já falei aqui, que é uma tendência à mudança nas formas de cobrança, porque entendia-se que a taxa mínima não é algo correto, que não é legal você obrigar a pessoa a pagar 10 metros cúbicos quando ela consumiu 3 ou 4. E o mais interessante dessa matéria é que, no ano passado, até apresentei um trabalho representando o SAMAI, até fui questionado por isso, porque era um trabalho mostrando a forma de cobrança através da TBO como um exemplo para outros lugares. E até fui questionado de algumas pessoas que disseram: nossa, mas não é bom, como é que vai ser exemplo para outros lugares? Então, eu vejo que essa adoção pela Casan, para beneficiar os usuários e dizer que a água fica mais barata para aqueles que consomem pouco, é mais uma prova de que a gente acertou, está no caminho certo, acertamos, inclusive estamos servindo de referência para outros lugares melhorarem suas formas de cobrança. Mas o que é mais interessante, vereadores, é a gente analisar os números, porque a Casan está aí do lado, a maioria das cidades de Santa Catarina tem a Casan como fornecedora de água, e a tarifa, que eles chamam aqui, até não decorei o nome ainda, taxa de instalação, que seria a nossa TBO, é de R$ 29,49 por mês. E quanto é em São Bento? Sabe, vereador Melão? R$ 20,67. Então, de R$ 20,67 que nós pagamos, a Casan vai cobrar R$ 29,49, ou seja, a água para todo o resto do estado é 42% mais cara que a de São Bento do Sul. Então, como pode isso? Como pode o SAMAI de São Bento do Sul oferecer um serviço que atende a comunidade com 42% a menos de custo do que a grande maioria das cidades? Então, isso precisa ser falado, comemorado, porque hoje uma fatura em São Bento de 10 metros cúbicos custa R$ 36,00. Na Casan vai custar R$ 49,00 e eles estão comemorando, né, a INSC destacando aqui a comemoração, porque a água vai diminuir e ficando assim ainda 40% mais cara que nós temos em São Bento do Sul. Então, é interessante para as pessoas se situarem, porque realmente as pessoas têm o direito de questionar, né? Às vezes algumas pessoas não entenderam qual era a ideia, mas a gente parou de exigir que todo mundo pagasse 10 cúbicos sem ter consumido eles, e é isso que era a proposta do TBO. O senhor quer uma parte, vereador Fernando? Sim. Claro. O senhor leu, é óbvio que eu ia falar sobre isso. O senhor leu, o que a Casan vai cobrar, por favor? Eles vão cobrar o preço da água, o metro cúbico da água. E o que mais? Taxa de instalação de R$ 29,49 por mês. Taxa de instalação.
taxa. Qual é a discussão que a gente vem tratando o tempo todo? Aqui em São Bento cobram tarifa, que nós dizemos que é ilegal. Lá cobram taxa. Não estou entrando na questão dos valores, estou entrando na questão da legalidade do negócio. O que nós, vereadores, entramos com ação é discutindo a legalidade da tarifa. O SAMAI, seguindo orientação de quem? Do STF, ou determinação do STF, ou do STJ, o que quer que seja, vai cobrar taxa. Taxa é legal? Tem que vir para a Câmara, nós vamos discutir para ver se é legal, para daí vermos se vai ser cobrada a taxa. O que não pode é ser cobrada a tarifa. É nesse sentido. Eu vou ver essa matéria, eu vou trazer mais, já que o senhor deu uma luz, nós vamos ver como é que chega isso aí. Mas obrigado Sim, pela vereador. parte. Até eu também li a matéria agora, durante a sessão, né? Então, até carece da gente dar uma analisada, né, vereador Fernando? Até porque, mesmo chamando de taxa de instalação, isso pode ser uma tarifa. O senhor sabe que, às vezes, pode chamar de um nome, mas a constituição dela é diferente. Então, o outro assunto que me traz aqui hoje é falar um pouco sobre as obras de saneamento. Já foi abordado aqui por alguns vereadores que me antecederam, mas eu já tinha preparado uma fala, porque as obras de saneamento em São Bento do Sul estão entrando na sua reta final. Esse contrato que existe hoje, que está trabalhando no centro de São Bento do Sul, são 44 quilômetros nessas etapas das subbacias 1 e 2 do Rio São Bento. E eu gostaria de citar, porque a gente acompanha a rede social, vê justamente algumas pessoas que ficam chateadas, às vezes, com o transtorno causado, questionam principalmente o planejamento da obra. Eu participei de uma reunião de planejamento da obra essa semana, e é isso que eu queria reforçar aqui para a população de São Bento do Sul. Que essa obra ela é planejada, ela é pensada, ela é decidida junto com o Conselho de Saneamento, junto com a CDL e os comerciantes, para tentar trazer o menor impacto para a cidade possível. Isso quer dizer que ela não vai ter impactos, que a gente não vai sofrer como população? Não, vai sofrer. Porque uma obra desse tamanho, no local que é o centro da cidade, com as dificuldades que apresenta, principalmente a questão de trânsito, vai ter seus transtornos. Mas ela é planejada no sentido de que, desde que ela iniciou a 18, agora não, ela tem um prazo de 18 meses, então falta aí alguns meses para acabar, mas a gente pode falar foi julho do ano passado. Então passou um pouco de um ano de obra. O SAMAI teve que distribuir 44 quilômetros de rede em 18 meses de obras. Então, são 3 equipes que trabalham simultaneamente. Então, é necessário que mais de uma equipe esteja trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu vejo algumas pessoas sugerirem no Facebook, por que não vão lá, abre uma rua, fecha uma rua, arruma a rua, depois começa a fazer outra? Porque, se fosse assim, a gente ficaria aí 5, 6 anos em obras. E eu entendo que seria pior. Então, ela é planejada para justamente ter 3 frentes de trabalho conjuntos, só que são 3 frentes abrindo e fechando valas e colocando tubulação de esgoto. Aí depois nós temos frentes trabalhando na pavimentação e nós temos as frentes agora que fazem as calçadas. Então, só da obra de saneamento do SAMAI, a gente tem dias em que a gente tem 8 frentes de trabalho trabalhando em lugares diferentes da cidade. Então, causa um certo transtorno, sim. Parece que está todo mundo, né, abrindo buraco em todos os lugares, parece. Mas não é. Tanto é que a obra iniciou lá pelos fundos do Fórum, no loteamento Monte Carlo, em julho do ano passado. Então, quem transita, por exemplo, hoje na região da Rua da Delegacia, que tem uma queixa grande agora pela situação em que ela se encontra, essas pessoas não viram a obra acontecer no Monte Carlo, porque não é o trânsito da pessoa, não é o dia a dia da pessoa. Então, lá também foram 2, 3 meses de transtorno, né, inconvenientes para os moradores, para quem estava passando. Depois disso, ela foi para Estevão Buschli. No começo do ano, a gente estava com Estevão Buschli, com reclamação. Então, são períodos. O importante é o resultado final, que vai trazer saúde para a população, o saneamento é importantíssimo, e algumas conquistas que vêm junto com essa obra de saneamento, que uma delas são as calçadas. O SAMAI vai fazer 17 mil metros quadrados de calçadas no novo padrão. Então, a gente está vendo a área central tomar uma feição totalmente diferente do que era o centro da cidade.
a acessibilidade nas calçadas do centro é algo que a gente não tinha. E agora a gente já começa a ver, e ela já começa a se interligar, e logo vai fechar todo esse anel central, a gente vai ver a grande diferença para quem precisa, quem necessita. Né? Não tem mais o piso escorregadio, precisa passar um cadeirante, o carrinho de bebê, uma faixa elevada para facilitar a travessia. Então, isso é algo que a obra de saneamento está trazendo junto. Fora as pavimentações, a gente teve Estevão Buchler, a gente teve a Schramm, a gente vai ter a Rua da Delegacia, a gente tem Alexandre Binemann, a Áustria, que a gente citou aqui hoje, a Egon Usman, que vai ser pavimentada, a Rua da Caixa foi recentemente pavimentada, tudo isso vem nesse pacote da obra de saneamento. Então, é uma grande obra, traz transtornos, mas ela vai deixar um legado e um resultado para São Bento que é muito positivo. O senhor quer uma parte? Sim, obrigado pela parte. Eu achei interessante a exposição feita. Ninguém vai tirar o mérito da questão dessa obra, porque é uma obra que ninguém quer fazer. Né? A gente sabe disso, mas está sendo feito e tal. Mas também não podemos deixar de prestar atenção no que foi levantado pelo vereador Jair Sabino, a questão da abertura daquelas justamente que é do esgoto. Se alguém passar lá e jogar qualquer coisa lá dentro, uma pedra, uma bola, a empresa vai embora, amanhã depois esse problema vai ficar e não se sabe aonde que é o problema, porque não vai escoar. Não vai escoar. Então, Vossa Excelência está ligado a esse fato, vereador, ficar em cima para que faça-se uma proteção imediata após a conclusão, para que não caia nada lá dentro, porque se cair alguma coisa lá dentro, a empresa vai fechar, vai embora e o usuário vai ter esse problema, o município vai ficar com o problema. Então, seria bom orientar esse pessoal para que tome uma atenção. Até muito bem levantada essa questão aí. Obrigado pela parte. Sim, vereador, essa é uma questão que preocupa, sim. Na verdade, as tampas têm que ter a tampa, mas elas, né, às vezes, até desaparecem por motivos que são retiradas, às vezes, até criminosamente. Então, é sim um trabalho que tem que ser feito e refeito algumas vezes, e é necessário que tenha que o SAMAI cobre da empresa responsável esse cuidado, porque justamente não pode ficar aberto dessa forma. Então, concluindo sobre a questão das obras de saneamento, mais uma vez eu friso o tamanho dessa obra, né? 44 quilômetros. Sobre os últimos questionamentos que eu vi, principalmente na Rua da Delegacia, a gente vai demorar um pouco na Rua da Delegacia, por quê? Porque está sendo implantada a rede de esgoto e está sendo trocada a rede d'água nos dois passeios, ou seja, está sendo feita interferência no meio da rua e nas duas calçadas. E vão ser refeitas todas as calçadas para depois pavimentar a rua. Então vai demorar um pouco mais, mas o resultado final na Rua da Delegacia vai ser, ela vai ficar infinitamente melhor do que ela era antes da obra de saneamento. Então, são conquistas que vêm para ficar para a população, para melhorar a nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, a todos que estiveram conosco nessa sessão, aqueles que estiveram aqui presencialmente, ou então aqueles que estiveram nos acompanhando pela internet, muito obrigado pela sua participação. E não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 14 de outubro, às 19 horas. Está encerrada a sessão.